Olá, nossa aula hoje é sobre teste da pérola de bórax. Como eu falei na aula passada, esse também é um teste por via seca. Para o teste com a pérola de bórax, a gente usa um fio de platina ou o próprio fio de níquel cromo, que é aquele fio do Clips, que a gente usou lá no teste de chamas. A gente vai dobrar a extremidade desse fio de forma a passar um palito de fósforo. Então, essa extremidade desse fio vai ficar arredondada. E por esse orifício vai passar um palito de fósforo comum. É dessa forma que a gente mede o tamanho da alça. Aí a gente expõe essa alça no bico de Bunsen até ele ficar rubro. O que significa ficar rubro, professora? Vocês vão ver aqui na imagem ao lado. Que é ficar assim vermelho, não a coloração da chama, o fio. O fio fica incandescente, isso é rubro. Assim que atingir essa situação de rubro, a gente vai mergulhar esse fio que está incandescente no bórax, que é um sal hidratado, tetraborato de sódio deca-hidratado. Então, a gente vai pegar alguns cristais sólidos desse tetraborato de sódio deca-hidratado. Eles vão aderir a esse fio. O bórax, ele vai inchar, perder a sua água de cristalização, ele vai contrair na alça até formar uma pérola, que é transparente. Então, a reação que acontece é essa reação de decomposição do tetraborato de sódio deca-hidratado. Primeiro, ele perde a água de cristalização e depois ele decompõe em metaborato de sódio e anidrido bórico. O anidrido bórico vai participar das nossas próximas reações. Só que antes, a gente precisa entender esse passo, que é o que a gente vai ver aqui no vídeo. Tem que ser literalmente só um negocinho. Então, quando eu coloquei o sal, Ô, Pro, que tem um aspecto... no sal que a gente vai colocar tem que ser literalmente só um... Então, ele ficou aderente. Só um cristalzinho, senão fica preto. Professor, meu nosso parece um pozinho. Como que você para? Tipo, literalmente só uma negocinho assim? Só Ou... um Deus puro. Aqui assim tem muito? Vocês podem ver. Dá um exemplo pra gente, só pra ter uma noção. E ele vai perdendo a Assim, tá forma bom? da alça. Como vocês podem ver aí na imagem. Mas- Tá vendo? Dá pra enxergar aqui pela Pegou câmera. a forma começou a retorcer. Ah, retorcer. da pérola, tem essa forma da que a gente extremidade coloca da mais? alça. Quando essa pérola fica incolor, a gente vai para o último passo. Então, eu já expliquei esse primeiro passo. Fio de platina com a alça, a gente coloca ele na chama do bico de Bunsen até ficar incandescente. A gente vai aproximar ele do bórax pulverizado. Alguns cristais vão ficar aderentes a essa ponta da alça. Retorna ele para chama, como a gente viu no vídeo anterior, até formar a pérola de bórax incolor. Aí, a próxima etapa a gente vai pegar o sal, que tem o cátion, que a gente deseja analisar, ou que a gente deseja verificar na amostra sólida se realmente tem ali. Então, eu vou adicionar essa pérola, eu vou aproximar ela dessa amostra, desse sal. Vou pegar apenas um cristal, então uma porção muito pequena, e voltar ela para a chama. O que vai acontecer aqui? Então, essa pérola, ela vai ser mergulhada na substância que está pulverizada, de forma a pegar uma quantidade muito pequena. Então, uma quantidade muito pequena vai aderir à pérola. É importante pegar uma diminuta quantidade de substância, então, desse sal.
pois, de outro modo, a pérola ela vai se tornar escura e opaca. Se eu pego uma quantidade muito significante do sal, essa pérola fica escura e opaca, como a gente pode ver ali na imagem. Fica quase preta. Então, primeiro, a pérola e a substância, que é esse sal aderente, são aquecidos na chama redutora mais baixa. A gente vai deixar ele esfriar e vai observar a coloração, como a gente pode ver aqui na imagem. Então, aqui a gente tem um azul bem característico, um azul mais claro, a gente tem a cor verde, cor amarela, um rosado, um marrom. Então, a gente pode ver pérolas de diferentes colorações. Todas essas pérolas foram obtidas pelo procedimento da pérola de bórax. O que diferencia uma pérola da outra? O que faz uma ter a cor marrom, a outra ter a cor azul, verde, os cátions. Por isso, esse método é um método de análise de cátions. Ainda continuamos com a análise de cátions. Então, aqui eu tenho os exemplos de algumas pérolas, algumas que são bem importantes. Então, esse azul bem característico é o azul cobalto, é o azul do cátion cobalto, então de um sal que tenha cobalto, cloreto de cobalto, sulfato de cobalto. Essa coloração incolor é a pérola sem o cátion, então é a pérola formada a partir da decomposição do tetraborato de sódio deca-hidratado. Esse verde azul esverdeado, ele é característico do cobre, do cátion cobre, sais que contêm o cátion cobre. Esse marrom é característico do cátion níquel, sais que contenham o níquel. As pérolas produzidas são formadas com diferentes cátions, como eu falei, por isso essa análise é uma análise de cátions. Após cada ensaio, a pérola ela é removida do fio por aquecimento, então, de novo, ela vai ser fundida e aí ela vai ser removida desse fio por uma forte batida na bancada. Então, a gente bate com a mão fortemente na superfície da bancada até deslocar essa pérola. A gente pode adicionar essa pérola na água para ele esfriar mais rapidamente, né? As pérolas coloridas de bórax são devido à formação de boratos coloridos. Na chama oxidante, geralmente, o metal está na forma de um óxido que reage com o bórax, formando o metaborato do metal. Então, aqui a gente tem o óxido de cobre, que vai reagir com anidrido de bórax, que a gente viu lá atrás, e aí a reação entre eles na chama vai formar o metaborato de cobre, que vai dar origem a uma pérola de cor azul esverdeada. Espero que vocês tenham gostado. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre o teste da pérola de bórax, que é uma pérola colorida formada a partir da reação com os diferentes cátions. Aqui tem um exemplo de reação com o cátion cobre. Tchau, gente. Beijos. Até a próxima aula.